agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que vai ser pregada agora. Permita que o pastor Agemir, enquanto estiver pregando esta palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo possa lhe inspirar, e nós que estamos aqui, Senhor, possamos receber aquilo que precisamos, Senhor, para edificar a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Pai. Permita, enquanto essa palavra for pregada, vidas aqui possam ser tocadas, transformadas, curadas, e Teu nome glorificado. É a nossa oração no Teu nome, Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para participarmos da Santa Ceia, pois estamos lembrando, estamos profetizando que Jesus em breve romperá nas nuvens. Graças ao nosso bom Deus, que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Quero dizer a todos, sois bem-vindos para esse culto maravilhoso. É um culto diferenciado. Quando nos cultos de Santa Ceia, a gente sempre frisa, diz à igreja que é um culto da igreja, um culto especial. Então você participe desse culto. Enquanto estamos em pé, nós vamos ler a passagem que está registrada, segundo Reis, capítulo 2, versículo 9 a 11. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9 a 11. Eu quero levar aquilo que orei a Deus, pedi a Deus para que Ele me desse uma mensagem para esse culto. E eu quero então ter como tema o pedido de Eliseu a Elias, que era a porção dobrada do Espírito que operava na vida de Elias. Então, para isso, temos como base, lendo então o capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, e se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Até aqui os irmãos podem tomar os vossos lugares. Queridos irmãos, aqui nós temos uma palavra poderosa que é a respeito desse pedido. E quando eu meditava nessa passagem, eu lembrava da ousadia, da coragem de Eliseu pedir porção dobrada do Espírito, porque Eliseu acompanhou os passos de Elias, viu o que Deus fez através do ministério de Elias, e ele, vendo tudo isto, eu creio que ele pensou nos momentos que ele passava junto com o seu professor, com o seu mestre. Elias
a Bíblia não revela a sua genealogia, mas a Bíblia fala que ele se apresentou, ele foi aquele homem corajoso que chegou diante de Acabe, o rei mais ímpio até então, casado com Jezabel, trouxe para dentro de Jerusalém, desviando o povo para adorar outros deuses, o outro Deus, o Deus Baal. Eu creio que a coragem, aqui no livro, do primeiro livro de Reis, capítulo 17, diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, veja só, vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E o Deus de Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus que mandava chuva, era o Deus que fazia sinais no meio do povo, era o Deus Baal. E Elias, cheio de autoridade, na sua intimidade com Deus, ele pensou: o que eu vou fazer sozinho, no meio de 450 profetas de Baal? Acabe com Jezabel já mataram muitos profetas e eu estou aqui sozinho. O que eu vou fazer? Eu imagino ele orando a Deus. E Deus diz: Elias, tu não estás sozinho. Aleluia. Chegou o momento de dar um basta. Esse povo precisa saber quem é o Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. Estava pensando, irmão, Deus nunca levanta ninguém em tempo de avivamento, em tempo de fartura, mas na miséria, na luta, Deus levanta homens como levantou, aleluia, Elias. Não vai chover e nem orvalho vai cair, senão segundo a minha palavra. A palavra dele era a palavra que ele recebeu de Deus nas suas intimidades. Aleluia. Tudo isto Eliseu viu na vida de Elias, e ele agora faz esse pedido. Aleluia, porção dobrada. É um pedido que eu digo aos irmãos que é um pedido de nobreza, é um pedido que mostrava o que ele queria, era um pedido que ele era um verdadeiro homem chamado. A Bíblia diz que Eliseu foi aquele aluno de Elias que derramava água nas mãos do seu mestre. Glória a Deus. Eliseu era aquele que Deus, não foi Elias que escolheu Eliseu, foi Deus. Aleluia. Por que que ele escolheu? Porque ele conhecia quem era Eliseu. Deus nos conhece os mínimos detalhes. E ele escolhe nos tempos certos, no momento certo, no lugar certo, para desincumbir a missão que Deus tem dado para a igreja. Aleluia. Então o pedido de Eliseu revela também a sua chamada.
Muitas vezes eu fico pensando, quando temos oportunidade como teve Eliseu, nós pedimos tantas coisas, coisas materiais, queremos fama, queremos ser mais um do que o outro, mas Eliseu podia ter pedido a herança. Ele poderia ter pedido a herança, terras e outras coisas, mas ele pediu porção dobrada. E eu estava analisando, pensando, o que nós estamos pedindo hoje para o nosso Deus. Poder de Deus para fazer a obra, queremos ver milagres em nosso meio, sim ou não? Então precisamos poder de Deus em nossas vidas. Aleluia! Muitas vezes preferimos aquilo que é medíocre em vez de coisas nobres. Preferimos escolher o que satisfaz o nosso ego em vez de escolher o que agrada a Deus. Queridos irmãos, o que eu sinto de dizer para a igreja desta geração: vamos nos voltar para as coisas espirituais. Aleluia! Convido você a buscar poder de Deus para ver milagres de cura, salvação de almas. O mesmo Deus de Elias é o Deus dessa igreja. Peça poder de Deus na tua vida, para que quando você evangeliza, você sabe que não é você que ganha alguém para Jesus, é a palavra cheia de autoridade, faz a diferença. O pecador se arrepende, porque ele vê a unção na nossa vida. Aleluia. Eliseu sabia tudo o que Elias enfrentou. Enfrentou Acabe com toda a sua força, com aquela mulher terrível. Enfrentou os deuses, os profetas, melhor dizendo, de Baal, mas de cabeça erguida. Ele estava defendendo uma causa, não causa própria. E eu digo a vocês que nós somos valentes nessa última hora. Vamos pedir poder de Deus. Quando lembro, irmãos, dos tempos passados, eu vi paralíticos andando, eu vi câncer sendo repreendido na hora. Aleluia! Será que o Deus mudou? Ou é nós que temos mais no material do que no espiritual? Nós queremos mais coisa para nós, em vez de ser para o reino de Deus. Queridos, Eliseu, ele viu quem era Elias, um homem que enfrentou de cara a cara com o inimigo da sua caminhada. Ele viu Deus usar o seu mestre. Eu quero ser como Elias. Com quem que você está querendo ser? É uma pergunta que nas madrugadas, quando eu estudava esta palavra, o Espírito de Deus falava comigo: queridos obreiros, vamos buscar mais as coisas de Deus, vamos ser mais espiritual,
Vamos nos doar mais para Deus. Entenda, igreja. Não é mais tempo de estarmos preocupados com as coisas desta vida. Vamos ser como Eliseu. Ele precisava do poder, ele precisava de caráter, ele precisava de espiritualidade que existia no seu mestre. E eu pensava, o que será que a igreja está vendo em mim? Como líder. Aleluia. A igreja, irmãos, não é melhor do que nós. A igreja é o que nós somos. Keila manda raia charabacai. Eu sinto a glória de Deus nesse momento. Aleluia. Eu convido a igreja. Agora estamos nessa batalha, politicamente falando. A igreja está orando. Precisamos passar por essa dificuldade para nós voltarmos a ser o que nós éramos antes. Aleluia. 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 Eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Eu quero graça na minha vida. Aleluia. Que coisa importante é quando os filhos admiram o caráter de seus pais, que desejam imitá-los. A igreja é inteligente. Ela olha para nós obreiros. Aleluia. Eu quero ser o fulano. Quando eu crescer, eu quero ser o Beltrano. Hoje nós, me permitam, estamos muito preocupados de pregar um melhor do que o outro, de mostrar conhecimento um melhor do que o outro. Isso tudo é importante, repito, mas digo, o mais importante é o poder de Deus. Mas Deus só vai encher pessoas que oram e têm um bom testemunho, têm uma vida no altar, têm consagração. Quando se convoca para oração, ele está orando, ele é obediente. Aleluia, ele é um servidor. Como é que Deus vai encher alguém do Espírito Santo sem caráter, fala e não cumpre, compra e não paga, veste da maneira que quiser vestir, diz que ninguém tem nada a ver com a sua vida? Jamais Deus vai encher esse tipo de crente, mas crente com a vida no altar, esse Deus aposta nele. Keila amada e Keila maias. Isto é, que eu possa ser o que tu foste no exercício do ministério. É o que Eliseu pedia para Deus, Deus de Elias. Eu quero ser igual ao meu mestre. Não estou aqui competindo, mas eu quero imitar este homem, que eu vejo Deus na sua vida. Aleluia. Quando o rei Acasias caiu, se machucou e foi parar numa cama para morrer, ele mandou capitães para saber se ele ia sarar ou não. E quando ele manda os capitães para saber se ele ia ser curado, para o Deus de Ecrom, o Deus de Baal, Deus fala com Elias, vai encontrar esses capitães, e diga para eles que eles voltem.
porque da cama que ele subiu não vai descer. Profecia de Deus pela boca do servo do Senhor. Elias era aquele homem que pedia e Deus respondia. E eles voltaram e contaram para o rei. Assim aconteceu. Mas quem é ele? Como ele se vestia? Queridos, o próprio rei sabia a vestimenta que vestia o homem de Deus. Nós somos conhecidos pelo falar, pelo vestir, pelo andar, nós somos conhecidos. Aí deram a descrição, quem era, e o rei então entendeu, era Elias. Eu quero dizer aos irmãos, que o Deus de Elias, ele ainda é o mesmo. Aleluia. Mas eu quero deixar aqui esse meu pedido para a igreja. Nós precisamos mais do que nunca buscar os dons espirituais, buscar a autoridade do nome do Senhor. Aleluia. Mas para ele receber esta porção dobrada, tinha condição. E para nós receber poder, tem condição sim. Ele precisava então ter visão de ver o seu chefe subir. Ele precisava, eles saíram de Gilgal para Betel. E o Elias disse para Eliseu, tu fique aqui, que eu vou para Betel. Ele disse, eu não te deixo, eu não te largo. Eu vou te acompanhar. Glória a Deus. Queridos, de Betel, eles foram para Jericó, a mesma proposta. Louvado seja Deus. Eliseu recebeu. Ele tinha todos os motivos para ficar. E não foi o meu mestre. Foi Elias que pediu para mim ficar. Eu não vou seguir então. Mas ele disse, eu não vou te deixar. Querida igreja, ninguém pode te deter. Porque se ele tivesse parado, ele não teria atravessado o Jordão. Aleluia. Tinha mais 50 alunos da escola de Elias e de Eliseu. Mas eles ficaram de longe para ver o que ia acontecer. Aleluia. Mas Eliseu não teve limite, ele atravessou o Jordão, junto com Elias, Eliseu atravessou. Eu convido você, não tem limite. Aleluia, para quem tem promessa de Deus, para quem quer receber poder. Ele cumpriu, Eliseu disse, eu não vou te deixar. Chega Elias, diante do Jordão, e ele poderia pegar, como os demais, pegar uma embarcação, muito fácil, atravessava o Jordão, mas Elias pegou a sua capa, bateu no Jordão, e o Jordão se abriu. Aleluia, tem muita coisa que vai se abrir para nós. Tem céus cerrados, mas Deus vai abrir, porque você não desista do caminho do Senhor. Não peça nada desse mundo, peça poder para testemunhar, peça poder para pregar, peça poder para orar pelos enfermos. Aleluia. Eu às vezes reclamo.
Eu reclamo, eu choro muitas vezes. Quando chegam as pessoas para frente para receber oração, a gente pede para os obreiros descer, é uma dificuldade. Parece que faz um mês que não oram, não tem coragem de botar a mão na cabeça de uma pessoa e ordenar que a enfermidade saia. Está faltando o quê? Querer. Deus tem para dar e Ele quer nos entregar as ferramentas para nós pregar com autoridade e os demônios recuarem. O modernismo, sair da igreja, não é com conversa, é com o poder de Deus. O inferno recua. Aleluia. Glória a Deus. E ele então atravessa o Jordão, porque Elias, com a sua capa, abriu. Passou do outro lado, mais de 50, ou seja, 50, estavam lá de longe. Mas não ficou, irmão, por acaso. Eles precisavam ver com os seus olhos o milagre. Aleluia. Mas Eliseu, ele atravessou junto com o seu mestre. E eu convido esta igreja a nós atravessar os obstáculos desses dias. Vamos caminhar juntos, vamos andar juntos para ver os milagres sobrenaturais. Aleluia. E Elias fez uma proposta. Já que tu atravessou comigo o Jordão, tu foi corajoso, aleluia, você pede o que tu queres, antes que eu seja arrebatado, aleluia. Eu peço poder de Deus dobrado. Eu preciso poder dobrado, por quê? Não para ser melhor do que o meu mestre, mas para fazer mais no reino de Deus. Nós precisamos pedir, porque não estamos aqui competindo, nós estamos aqui pedindo poder para fazer a obra. Aleluia! Quantos estão sentindo a presença de Deus? Aleluia! Louvado seja Deus! E lá eles estavam conversando, normal, quando ele vê, aleluia, carros de fogo, chegam diante deles, e num redemoinho, Elias é arrebatado, aleluia, e Eliseu, o melhor, Elias derriba a sua capa, e Eliseu rasga suas vestes em sinal de humildade, de se humilhar diante de Deus. E agora, o meu mestre foi arrebatado, o que será de mim diante de tantos obstáculos? Aleluia. Mas ele ficou com algo das suas mãos, aleluia, a capa. E nós, irmãos, ficamos com o Espírito Santo. Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não ficarão órfãos. Aleluia, eu vou mandar o Espírito Santo para estar com vocês. Ele está aqui, Ele está na tua casa, Ele está na rua onde você anda. Ele está te ensinando como você vencer as tentações deste mundo. Aleluia. E Eliseu pegou aquela capa, cheio de autoridade, e bate no Jordão. O Jordão se abre, aleluia, e ele passa, e quando ele chega do outro lado, os que estavam ali ansiosos, preocupados, eles disseram: o espírito de Elias reposa sobre Eliseu. Por que, irmão?
Eles viram o milagre, já começou ali. Aleluia. Eles viram. E entendo eu que se Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14 milagres. Aleluia. E eu quero crer, irmão, que tenhamos sede de ver milagre. Eu tenho desejo de ver Deus levantando obreiros com autoridade, mandando, e sobre a minha palavra não vai chover. E por 3 anos e meio não choveu, nem orvalho caiu, só choveu depois que Deus disse para Elias: vai lá e diga para esse perverso, se o Deus Baal é Deus, o povo está aí enganado. Vamos fazer um duelo, vamos fazer uma proposta. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aleluia. Como todos conhecem o que a Bíblia diz, que Elias, ou melhor, Elias, ele simplesmente disse: Deus, eu fiz tudo o que fiz aqui, eu estou aqui sozinho. Só que ele não sabia que Deus tinha escondido 7.000 que não se curvaram. Sempre tem alguém, aleluia, escondido, que nós não conhecemos, que não se curvam. Leimalaya Shalamanda Rabagaias, oh glórias! Aleluia, louvado seja Deus. E assim, irmão, os milagres precisam acontecer para que o povo se converta. Mas Elias disse: Senhor, mostra na sua oração, mostra quem é o Deus de Israel. E Deus mandou fogo e consumiu o altar, queimou. E eu quero crer, irmão, que a nossa igreja ainda está em tempo, aleluia, de se humilhar debaixo da potente mão, e Deus nos abençoar, nos encher. Eu preciso, você precisa, esta geração precisa de homens de Deus, de mulheres de Deus, cheio de autoridade, que diz quem é o Deus que nós servimos. É o Deus que faz chover, é o Deus que manda fogo, é o Deus que queima pecado, é o Deus que ressuscita mortos, é o mesmo Deus que está aqui. Aleluia. Eu deixo esse recado para a igreja. Um dia desses eu estava em casa orando, e Deus falou ao meu coração. Andei pregando em alguns bairros sobre os dons do Espírito Santo, para que nós busquemos os dons espirituais. Quantas pessoas se converteram através de alguém que Deus usou para entregar recado. E nós precisamos voltar a sentir o ambiente espiritual, ao ponto de nós ver Deus levantando alguém. Deus vos abençoe. Eu quero passar, pastor João, pastor Leandro, podemos orar? Vamos nos pôr em pé. Aqui temos... Vamos nos pôr em pé então, irmãos. Aqui tem um pedido de oração, Adriane da Rosa e Mateus Pitameia. Aqui temos oração por Antônia Michele, e está internada em Porto Alegre. Vamos orar. E também não posso deixar de manifestar minha alegria de ver a Andréia aqui. Muito orei, Andréia. Sempre estava perguntando. A Andréia foi um instrumento que Deus usou muito aqui nesta igreja.
e ainda o teu ministério está em pé. Deus te levante, Deus te abençoe. Foi muitos clamores que a igreja orou. Queridos, eu estava contando ao meu filho agora que eu andei bastante assim, não sei se era enfermidade ou o que era uma opressão maligna, terrível, não tinha vontade para nada, estava assim, desanimado e não sabia o que fazer na minha vida. E pela sua grande misericórdia, muitos irmãos estão, eu sei, orando por mim. E eu me sinto revigorado. Estou muito feliz com o ministério que tem me entendido. Pastor João, uma oportunidade, disse: irmão pastor Agemiro, se cuide. Eu nunca vou esquecer das suas palavras. E eu fiquei muito tranquilo, porque eu não vejo ninguém me cobrando, ninguém me exigindo, porque tenho obreiros para nos ajudar. Quero agradecer a Deus pelo filho e pela nora, pelo Nemuel e a Thalita. Eu não sou muito de apresentar, vocês perceberam. Meus filhos são falhos igual os demais, mas tem me honrado, tem me ajudado, os meus filhos, minhas noras, meus netos. Muito obrigado, igreja, por ter me entendido. Aleluia. 34 para 35 anos em frente da igreja. Confesso que não é fácil nós ficar da forma como estou assim no meu trabalho ministerial. Mas Deus tem me dado uma esposa que me ajuda, um ministério que me entende. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado, igreja. Deus vos abençoe. Oramos. Senhor Jesus, aqui estamos com essas pessoas em nossas mãos que pediram oração. Aleluia. Adriane, Mateus, Tu sabes as necessidades, Senhor. Aleluia. Pelo Michele, que está internada, a Antônia, e nós queremos que o Senhor chegue com a autoridade que o Senhor tem nos dado. Nós mandamos que esta enfermidade não resista ao poder desta igreja. Faz milagre, Senhor. Faz milagre, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos ser sábios nas nossas escolhas. Queremos mais de Ti, meu Senhor. Queremos mais de Ti, meu Mestre. Queremos ser útil. Queremos, Senhor, mostrar quem é o Deus que nós servimos para esta geração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.